Inicializando. Carregando players. E o escolhido de hoje é o missionário Edmilson do Nascimento Araújo, de 34 anos e convertido há 14 anos. O Ed já levou mais de 1000 pessoas para o Revisão de Vidas. Olá, seja bem-vindo, Ed! Eu sou a Holly, assistente virtual do Arena Jovem, e eu tô aqui para auxiliar você nesse desafio dos 12 minutos. Você tá preparado, Ed? Preparado. Então eu espero que você esteja preparado mesmo, porque eu também me preparei e preparei para você um kit especial que tá logo ali, hein? Temos um casaco do Arena Store, relógio para monitorar sua frequência cardíaca, temos um fone para que eu possa me comunicar o tempo todo com você e temos também máscara de acrílico. Tudo certo? Tudo certo. Então, ó, a localização exata você vai receber assim que você entrar no seu automóvel. E eu peço, por favor, que você me prometa de dedinho que quando você chegar no local você vai seguir todas as minhas instruções. Você me promete? Prometo. De dedinho? De dedinho. Então, tudo certo. Posso ir? Só ir? Você já deveria ter ido, né, meu filho? Porque já começou. Valeu, Holly. A localização já está no seu celular. Agora me diga, como é que você está se sentindo? Eu tô me sentindo que eu tô perdido, não tenho a menor ideia, nem como eu tô sentindo. Me conta um pouco sobre você, vamos papear, fala da tua família, vai. Até os meus 6 anos de idade, meu pai ele era envolvido com criminalidade, era envolvido com drogas, andava armado. Eu me lembro que eu brincava com a arma do meu pai. Quando ele dormia, ele colocava ela no peito para dormir. E aí eu pegava e brincava com ela e depois colocava de volta nele, ele nem percebia. E aí, quando eu tinha 6 anos de idade, ele se converte e se transformou em, sei lá, um novo homem. E meu pai sempre foi meu herói, assim, desde criança. Foi uma relação muito boa. O desafio de hoje, pelo que eu já percebi, tem tudo a ver com a história do teu pai. Você chegou ao seu destino, guerreiro. Desce do carro, corre e encontra a caixa que a produção deixou no corredor pra você, hein? Jesus, indicado para cansados e sobrecarregados, traz amor e paz ao coração. Uso adulto e pediátrico. O seu desafio começa agora. Você tem 12 minutos para pegar essas caixas de remédio e distribuir por todas as pessoas dessa clínica de reabilitação e para que você possa, nesse momento, marcar a vida dessas pessoas. O seu desafio começa agora, o tempo está na tela. Vamos, vamos! Eu queria que cada um de vocês recebesse aqui uma caixinha. Vocês vão entender um pouco mais para frente isso. Você pode ajudar aí? Mas eu tenho uma coisa para falar. Teve uma vez um rapaz que era um cara que era envolvido com criminalidade. Vamos chamar ele de Grilo aqui nessa história. O apelido dele era Grilo. Eu só sei que o filho do Grilo não tinha a menor ideia do que tinha acontecido. Eu só sei que toda vez que a mãe do filho do Grilo chegava, ela encontrava restos de droga. Tinha uma, eu não sei se vocês sabem, com certeza vocês já devem ter ouvido, tinha uma droga que era mais antiga, que era uma pasta, era merla, não sei quem é da época. E o filho do Grilo, ele era acostumado a ver o pai dele com os amigos, fazer as carreirinhas de merla, enrolar o dinheiro, fazer aquele tubinho e consumir na frente dele, usar maconha, usar tudo que é tipo de droga. E a mãe chegava no outro dia, via aqueles restos, jogava o prato na parede, brigava, gritava: você fica usando isso na frente desse menino, esse menino vai crescer igual você, olha o exemplo que você está dando para o seu filho. E era uma briga interminável e era insuportável. De repente o filho do Grilo viu aquela cena se transformar no pai dele, a mãe dele, de mão dada indo para a igreja todos os dias. O filho do Grilo, que no caso sou eu, está aqui para falar para vocês que desde os meus 6 anos de idade, hoje eu tenho o prazer de criar o meu filho na igreja. Glória a Deus. E eu só vim aqui hoje para dizer que nada é impossível. Glória a Deus. O pior ser humano da face da terra
Ele só precisa de uma coisa. E o Evangelho é a palavra graça. Graça significa chance. Quantas chances? Deus, Ele vai te dar mais uma. Ele veio aqui só para falar para mim. Eu nem sabia que eu vim falar com vocês. Isso aqui faz parte de um desafio, não sei se vocês sabem. Mas agora eu entendi. Eu só vim aqui falar uma coisa. Deus, Ele veio te dar uma chance e dizer que é possível. Você já achava que não tinha mais jeito. Mas você pode reescrever a sua história, reescrever a sua mente. Através do poder da palavra de Deus. E é isso que eu tenho para falar para vocês. Boa noite, Arena! Saudade de vocês! Glória a Deus, né? Mais um sábado e hoje especial, tô aqui, tô de volta, glória a Deus. Não que eu não tenha gostado das férias, né, gente? Também era maravilhoso, foram dias assim maravilhosos, mas senti saudade de vocês, né? É bom estar aqui, é bom servir ao Senhor, é bom, né, estar aqui a serviço do reino de Deus. E glória a Deus que estamos aqui de volta. É muito forte, né, gente? O testemunho de hoje e a palavra de hoje, né? Já começou, né? A palavra de hoje começou. Eu já havia assistido, né, esse vídeo, normal, né? Preparando para trazer a palavra. Mas reassistindo agora junto com vocês, tive um momento assim muito impactante, e muito especial também com Deus, né? Algumas lembranças, né? Algumas situações o Espírito Santo trouxe agora aqui, né? Nesse momento, na minha mente, no meu coração. Enfim, hoje o nosso tema, né, são 12 minutos na reabilitação. Nós estamos na palavra 9, né, a última palavra, né, dessa série, e começou assim, impactante, tremendo, pelo menos para mim, espero que tenha sido também na vida de vocês, amém? E na nossa introdução de hoje, eu quero falar um pouco com vocês sobre a nossa sociedade, sobre o que nós estamos vivendo, né, na nossa sociedade, o que nós temos visto na nossa sociedade. Eu não sei vocês, mas eu tenho observado, né, as pessoas assim muito vazias. Nós podemos concluir, né, isso até pelas redes sociais, né, pelos noticiários, né. Nós temos visto cada vez mais, né, jovens se cortando, jovens, né, precisando de tratamento psiquiatra, tratamento terapêutico assim mais intensivo, né, muitos até com medicação. Isso assim, eu falo jovens, né, porque quando nós pensamos em jovens, quando nós falamos em jovens, nós imaginamos o quê? Né? Tudo de bom, né? Vida nova, cabeça fresca, né? Pessoas assim sem grandes responsabilidades, tipo assim com uma casa, enfim, responsabilidades que um adulto tem, né? Que um chefe de família, uma dona de casa tem. Quando nós pensamos em jovem, nós pensamos numa vida, né? Paz e amor, vida leve, vida boa. Então, é sim, né, algo assim estarrecedor, né? Algo assim muito preocupante, né? Vermos que hoje em dia, né, como tem aumentado, né, o índice de jovens em depressão, de jovens, né, tentando suicídio. Não que isso só aconteça com jovens, mas a questão disso está acontecendo com tanta frequência no meio dos jovens, né, é o que mais nos deixa assim apavorado, abismado. É verdade ou não é, gente? Temos visto pessoas, né, cada vez mais dependente de outra pessoa, dependente de drogas, sendo elas lícitas ou ilícitas, dependente do sexo. Temos visto pessoas, né, com dificuldade, né, para lidar na sociedade. Temos vivido momentos, né, ainda não podemos dizer assim, pós-pandemia, né,
nós ainda estamos passando por ela. Bem verdade que, graças a Deus, né, hoje em dia é bem mais aliviado. Mas temos visto pessoas que estão tendo dificuldade para se reabilitar socialmente. Pessoas que se enclausularam, né? Deu uma travada, não sei se entenderam o que eu quis dizer? É isso aí mesmo, é essa palavra aí mesmo. Né? Pessoas que acabaram se trancando, se fechando por medo, né, do Covid, e ainda hoje não conseguiram voltar ao convívio social. E ainda hoje tem dificuldade. E quando nós falamos em reabilitação, nós lembramos logo, né, até de um exemplo, né, que foi nos dado hoje através desse vídeo, né? Ali, pelo que parece, eles estavam numa clínica, né, de reabilitação para pessoas drogadas, para dependentes químicos, né? Mas quando nós falamos em reabilitação, né, eu fui até buscar, né, um pouco sobre isso. Há várias formas, há várias situações em que nós precisamos nos reabilitar. Não só, né, por uma questão de dependência de drogas, não é? Tem muitas pessoas hoje, né, que nesse quase pós-pandemia, né, estão tendo dificuldade, né, para se reabilitar ao relacionamento social. Jovens que por conta disso, só se agravou na verdade, né? Hoje eles vivem num mundo virtual que estão tendo dificuldade, né, de se reabilitar, de se readaptar ao convívio social. Muitos que ficaram trancafiados em casa, a grande maioria, na verdade, né, por conta da pandemia, não puderam estar na escola e hoje têm tido dificuldade, né, para voltar à escola, para voltar ao convívio. Enfim, nós podemos, né, por essas e outras, né, chegar à conclusão que realmente temos vivido dias, né, momentos difíceis, momentos de readaptação, né, momentos de uma... A gente ouviu falar muito em se reinventar, né? Temos necessidade ainda de se reinventar, né, para conseguir enfrentar toda essa dificuldade. Parece que isso está meio que fora, né, da introdução ou do vídeo que seria de introdução, mas não, nós vamos chegar lá. E hoje nós vamos falar, né, de alguém que também precisou se reinventar. Nós vamos falar de alguém que também teve uma necessidade de se reabilitar, né, de se integrar à sociedade e que teve dificuldades realmente por isso. Amém? Hoje nós vamos trazer como exemplo aqui um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, ele teve dificuldade também em relacionamento. Todos aqui já ouviram falar de Zaqueu, não é? Tenho certeza que sim. Esses rostinhos aqui são todos conhecidos. E, ainda bem, né, que todos aqui já ouviram falar, senão eu ia ficar preocupado. Mas eu não sei você, né, que está aí nos assistindo online, que está aí à distância, né? Eu quero também dar as boas-vindas para vocês e quero perguntar para vocês, vocês já ouviram falar sobre Zaqueu? Vocês conhecem a história de Zaqueu? Há tempos atrás bombou aí, né, uma música que falava sobre Zaqueu, né? Nós sabemos o refrão, entra na minha casa, entra na minha vida. Mas teve uma parte que falou, né, que fala, né, como Zaqueu. Então, ainda que você não esteja assim meio que familiarizado, certamente você já ouviu falar também sobre Zaqueu. Nem que tenha sido assim por alto, mas você já ouviu. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre ele. Zaqueu, né, era um homem que era mal visto pela sociedade, né? Ele era um cobrador de impostos. Zaqueu, um judeu, né, que estava a serviço, né, dos romanos. E isso deixava os seus compatriotas, né, os seus irmãos, né, o seu povo em insatisfação com ele. Zaqueu, um homem que, como todos nós, né, nos preocupamos com a questão financeira, né, com as nossas dívidas, com a nossa forma de sobreviver. Eu acredito que todo mundo aqui se preocupe e seja responsável com isso, né? E Zaqueu achou uma forma, né, que não era muito bem vista pelo seu povo, né, de resolver essa questão. Zaqueu começou a trabalhar
como cobrador de impostos e era visto como traidor, né, do seu povo. E aí começa, né, uma luta, uma saga, uma mudança na vida de Zaqueu. Eu quero ler com vocês lá em Lucas 19, 4. Lucas 19, 4. Então vamos ler, vou ler aqui com vocês para ficar igual. Diz assim: e correndo adiante, subiu a um sicomoro, a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Esse texto, né, esse pedacinho nos fala, né, de uma atitude de Zaqueu. Zaqueu, tendo ouvido falar de Jesus e sabendo que Jesus se encontrava na cidade, ou se encontrava naquele lugar próximo a ele, Zaqueu foi ao encontro de Jesus. Eu acredito que essa partezinha muitos conhecem, né? E Zaqueu, chegando no local onde Jesus estava, ele teve uma dificuldade, né, de poder ver Jesus. Zaqueu, a Bíblia diz que ele era de baixa estatura, era um homem baixinho. Deveria ser da minha altura, mais ou menos, né? Também sou baixinha. Vai saber, né? Mas, enfim, Zaqueu era de baixa estatura e ele teve dificuldade, porque havia uma multidão em volta de Jesus. Mas Zaqueu, diante da dificuldade, ele buscou uma solução. Zaqueu se destacou no meio daquela multidão, porque Zaqueu subiu em uma árvore. E ali ele não somente viu Jesus, mas ele também foi visto por ele. Amém? Eu quero orar com vocês. Quero que vocês fechem os seus olhos, estendam as mãos para cá. Senhor Deus, nós te rendemos graça nessa noite. Louvamos e exaltamos o teu nome pela tua palavra. Te agradecemos, Deus, pela oportunidade que o Senhor Jesus tem nos dado de nos reabilitar, de nos, Senhor Deus, trazer de volta à sociedade, de nos reabilitar, Senhor Deus, de nos trazer de volta, ao convívio do nosso Deus. Nós te agradecemos nessa noite e pedimos que o teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio, que possa falar ao nosso coração através dessa palavra, que possa nos trazer entendimento, que possa nos trazer libertação. Te dou lugar, Espírito Santo de Deus. Me coloco ao teu dispor, usa a minha vida como canal do teu fluir. Fala comigo e fala através de mim, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, Zaqueu, né, o nosso personagem de hoje, era alguém que não era bem visto pela sociedade a qual ele deveria ser bem visto pelos seus compatriotas, pelos seus irmãos, inclusive na fé. Ele não era bem visto porque ele escolheu uma forma, né, de se manter que era visto como uma traição. E realmente era complicado, porque o cobrador de impostos daquela época não era como hoje, né? Eu fui buscar e fui ver, né, que os impostos eram cobrados de forma, assim, absurdas, né? Era mais ou menos 13%, né, de juros, ou 13% a mais que eles cobravam das pessoas. Os romanos cobravam dos judeus, né? Eles cobravam, né, por parte daquilo que eles colhiam, né? Enfim, de todos os ganhos. Eles tinham que pagar os tributos, eles tinham que pagar impostos, e eram valores, assim, absurdos, né? Era, assim, uma covardia. E aonde eu fui ver, né, eles falaram que nem hoje, né, que a gente vive estarrecido, né, e vive reclamando dos impostos, dos governos, né? Enfim, nem hoje, né, se cobra, né, um valor tão alto de imposto ou de juros, nem os juros bancários, né, como se cobravam naquela época. Era algo assim realmente, de deixar o povo aborrecido mesmo, de deixar o povo com raiva. Era algo absurdo. Nem no Brasil, né, que a gente costuma falar e reclamar, e temos que reclamar e falar, né, dos nossos direitos mesmo, mas nem no Brasil, né, não se cobra, nem nunca se cobrou, né, um juro e impostos tão alto como era cobrado. E imagina Zaqueu, né, virar a casaca, vamos dizer assim, né, seriam as palavras de hoje, né, e começar a estar a serviço de um povo que oprimia, né, e que usurpava, né, e que
tirava o couro, como nós poderíamos dizer hoje, né, do seu povo. E era esse o serviço de Zaqueu. Está cobrando seus compatriotas, né, está ali oprimindo, reprimindo, por uma cobrança que não era justa. Enfim, por isso Zaqueu era visto como alguém à margem daquela sociedade. Né? Zaqueu não era bem visto. Eu não sei qual é a sua realidade, né? De vocês que estão aí à distância, estão me ouvindo. Eu não sei como você tem sido visto pela sociedade, eu não sei qual é a sua dificuldade. O que eu quero trazer para vocês hoje é que Zaqueu, né, ele conquistou bens, ele conquistou riqueza. Mas esses bens, essa riqueza não conseguiu trazer, sabe, paz, não conseguiu preencher, né, tudo aquilo que Zaqueu necessitava. Aqueles bens, né, aquela posição que Zaqueu tinha, meio que privilegiada, não conseguiu resolver a questão emocional, não conseguiu fazer com que Zaqueu fosse aceito perante a sociedade. Zaqueu, ele vivia assim, até que ele ouviu falar de Jesus. E ele desejou. E quando Zaqueu ouviu falar de Jesus e ele desejou, né, se encontrar com Jesus, ele enfrentou obstáculos, ele enfrentou dificuldade, mas as dificuldades, os obstáculos não puderam impedir Zaqueu de ver Jesus. E é sobre isso que eu quero falar, né, sobre 3 características marcantes, né, na vida de Zaqueu. 3 características marcantes que transformou a vida de Zaqueu, que mudou a história de Zaqueu. Nós vimos no vídeo, né, um testemunho muito forte, né, de alguém que teve uma vida transformada. Certamente, né, nós sabemos e entendemos que foi ao se encontrar com Jesus. E muitas vezes nós pensamos assim, nossa, olha que maravilha, né, é só eu me encontrar com Jesus. Né? E vamos lá entender isso. Zaqueu, ao se encontrar com Jesus, logo se deparou com uma dificuldade, como eu já falei. E ele se esforçou, né, e ele conseguiu driblar aquela dificuldade, subindo numa árvore, e ali ele pôde ver Jesus e ele foi visto por ele. Ele acabou chamando a atenção pela sua postura, pelo seu posicionamento. Isso nos mostra que muitas vezes, né, nós passamos por dificuldades, nós encontramos obstáculos, nós encontramos, sabe, situações que nos colocam, sabe, ainda assim à margem, né, da sociedade, ainda assim como um impedimento ao chegarmos até Jesus. Mas Jesus, ele está sempre ali à nossa disposição. Assim como ele estava ali naquele momento à disposição de Zaqueu. Mas foi necessário que Zaqueu se esforçasse. Foi necessário que Zaqueu tivesse uma atitude. E Zaqueu não perdeu a oportunidade. Zaqueu, ele teve atitude. Né? Ele subiu na árvore, ele se esforçou. E ali ele teve esse encontro com Jesus. E após ter esse encontro com Jesus, Zaqueu teve a oportunidade, por ter chamado a atenção de Jesus, de ter Jesus na sua casa, de Jesus ter tido um momento, né, especial com ele. Jesus teve um momento de intimidade, né, porque Jesus foi até a casa de Zaqueu. Jesus, ele teve uma refeição com Zaqueu. E nesse momento, certamente eles conversaram, porque quando Jesus passa pela nossa vida, quando nós temos um encontro com Jesus, né, ele vem com a intenção de nos tirar, né, do cativeiro, de nos reabilitar, de nos reintegrar, né, ao nosso Deus, de nos religar. Esse é o principal, né, foi a principal missão de Jesus aqui na terra, né, religar o homem a Deus. E não foi diferente assim. Zaqueu, ele teve dificuldade, ele teve a oportunidade de ser religado, de ser reabilitado, né, à sua sociedade, mas mais do que isso, né, de ter novamente a intimidade, a ligação com o reino dos céus, uma ligação com Deus. Então, a primeira questão, né, seria atitude. E Zaqueu, ele teve essa atitude.
Zaqueu, ele subiu na árvore. A segunda questão foi que Zaqueu não se importou com o que as pessoas falavam. Lá em Lucas 19:7, diz assim, ó, todo o povo vendo isso começou a se queixar. Ele hospedou-se na casa de um pecador. Você imagina que o povo, ao ver essa situação, ao ver Jesus, né, tendo relacionamento, ao ver Jesus conversando com Zaqueu, ao ver Jesus indo à casa de Zaqueu, o povo não só recriminava Zaqueu pelo que ele fazia, por quem ele era, mas o povo começou a recriminar o próprio Jesus, por ter parado, por ter dado atenção, e mais que isso, né, por ter ido até a casa de Zaqueu, por ter, né, buscado um momento de intimidade com Zaqueu. E isso não impediu Zaqueu, né, de se reabilitar. Isso não impediu Zaqueu, sabe, de viver esse momento. Isso não impediu Zaqueu de receber a oportunidade de ser transformado, de ter uma mudança de vida. Eu não sei, né, se a sua dificuldade tem sido de se encontrar com Jesus, porque você pensa, você espera, você até deseja, você está até ouvindo falar de Jesus nesse momento, e você já ouviu outras vezes, mas você tem encontrado obstáculos, você tem encontrado dificuldade. Não é fácil. Isso tem te feito parar, isso tem te impedido de avançar. Eu quero te dizer que não é fácil, que não foi fácil para ninguém. Não foi fácil para Jesus, não foi fácil para Zaqueu, nunca foi fácil para mim. Mas nós precisamos ter atitudes, nós precisamos, sabe, nos posicionar. E uma vez feito isso, nós não podemos nos importar com o que as pessoas pensam ou com como as pessoas te veem. No caso de Zaqueu, era porque, como eu já expliquei para vocês, ele era cobrador de impostos. Eu não sei qual é o seu caso. Eu não sei qual é a área da sua vida, né, que tem, sabe, sido um obstáculo, ou que tem, sabe, te trazido uma dificuldade, sabe, de estar com Jesus, de ter Jesus na sua casa, de se relacionar com Jesus, ou de ter uma vida transformada por Ele. Eu não sei qual é a sua necessidade. Eu quero te dizer que Zaqueu, ele venceu isso, que Zaqueu rompeu isso. Né, não se importando com o que as pessoas falavam. Diante do encontro com Jesus, diante dele ter superado a sua primeira dificuldade, ele focou naquilo que Jesus dizia. Ele focou na oportunidade que estava sendo, sabe, proposta para ele, na oportunidade que ele estava tendo. E o terceiro ponto, que foi primordial na vida de Zaqueu, foi fundamental, uma metanoia. O que é isso? A mudança de mente. O que aconteceu depois disso? Lá em Lucas 19:8, vai tomando nota, se você pode, abre a sua Bíblia, vamos ler, né? Diz assim, ó, Lucas 19:8, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. O que isso tem a ver com a mudança de mente? Zaqueu, certamente, né, extorquia as pessoas por conta do seu trabalho, né, por conta da forma, né, que ele acabou vivendo. E ele, pode ter dificuldade, ter enfrentado a sua dificuldade para se encontrar com Jesus. Pode ter enfrentado, sabe, o preconceito, a forma que as pessoas viam, porque as pessoas, quando olhavam para Zaqueu, olhavam o seu pecado, olhavam a sua falha. Zaqueu era rotulado como pecador, porque era cobrador de impostos, porque tinha traído o seu povo, assim eles entendiam. Pode Zaqueu ter vencido isso, Zaqueu ter tido um encontro com Jesus, Zaqueu ter recebido Jesus na sua casa, Zaqueu ter ouvido de Jesus, Zaqueu ter ouvido as boas novas, como hoje eu quero trazer para vocês as boas novas, como hoje você tem a oportunidade de ouvir. Zaqueu se deixou ser transformado por ela. Zaqueu mudou a sua mente, mudou a sua forma de pensar. Aquilo que para ele era normal,
cobrar, sabe, excessivamente do seu povo, se beneficiar com a dificuldade, com a dor dos outros. Zaqueu se deixou mudar pela palavra de Jesus, por um encontro com Jesus. Zaqueu se deixou ter a mente transformada a partir do encontro com Jesus. Eu quero dizer para vocês que nos dias de hoje, nós ouvimos falar muita coisa, né? Nós ouvimos muitas formas de se pregar o evangelho. Mas eu quero te dizer que assim como Zaqueu, eu e você, né, precisamos nos esforçar para chegar diante de Jesus. Existem obstáculos, sim. Existem multidões, existem impedimentos, né? Há todo um mundo espiritual, né, tentando te impedir de ter esse encontro com Jesus. Mas eu quero te dizer que assim como foi possível para Zaqueu, assim como tem sido possível para mim, é possível para você. Você precisa ter atitude, você precisa se esforçar. E eu quero te dizer que quando você se posiciona, que quando você tem atitude, você chama a atenção de Jesus. E Ele vai estar contigo na sua casa. E Ele vai, sabe, levar as boas novas. E Ele tem palavra de transformação. E Ele tem palavras de reabilitação. E Ele tem prazer, sabe, em te reabilitar, não somente com a sociedade, não somente com a sua família, mas te reabilitar no convívio com Deus, com o reino de Deus, com as promessas de Deus. Mas é necessário, sim, sabe, que você foque a sua atenção, os seus ouvidos nas palavras de Jesus, naquilo que Jesus diz a teu respeito. Não que Jesus não visse que Zaqueu tinha pecado. Zaqueu era pecador, gente? Sim, Zaqueu era pecador. E Jesus viu que Zaqueu era pecador. Mas Jesus viu, além disso, Jesus viu o coração de Zaqueu. E eu quero te dizer que hoje Jesus vê o meu e o seu coração. E mais do que as suas atitudes, Ele quer saber do seu posicionamento interior, do seu desejo. Se você verdadeiramente tem, sabe, o desejo de ter uma vida transformada. Se você verdadeiramente, sabe, tem o desejo de ter um convívio com Ele, de recebê-lo na sua casa. Mas saiba que ao recebê-lo na sua casa, é necessário que a sua mente seja transformada. Muitos dizem, né? Ah, eu vou na igreja, ou fui no revisão, ou enfim, né? Os crentes, né, fazem uma lavagem cerebral, né? Essa metanoia aqui, ó, essa mudança de mente. Zaqueu, ele fez uma revisão de vidas, né, no momento com Jesus. Jesus esteve na casa de Zaqueu. E Zaqueu passou por uma revisão de vidas. E Zaqueu pôde entender que aquelas atitudes, né, que aquele trabalho, ou que aquela vida que ele levava, né, o impedia de se relacionar com os seus, o impedia de ter relacionamento com Deus. E Zaqueu permitiu ter uma lavagem cerebral, né, como é dito hoje por muitos aí. Zaqueu permitiu, né, viver essa metanoia, essa transformação, essa mudança na mente. Não por uma palavra de homem, ou pela palavra de qualquer pastor, de qualquer mulher, mas pela palavra de Deus, dita através de Jesus Cristo. Essa palavra, sabe, que eu hoje compartilho com vocês, também é a palavra de Deus. Eu quero te dizer que assim como o Zaqueu teve a oportunidade, o Senhor, Ele tem nos dado a oportunidade hoje. Jesus Cristo, Ele passa por você nesse momento, né? Tenha uma atitude, sabe, de fé. Tenha um posicionamento, independente da situação que você viva. Independente se você vive hoje em reclusão, independente do seu pecado, independente das suas falhas, independente de como as pessoas dizem que você é, do que as pessoas entendem que você é, do que as pessoas falam a seu respeito. Se permita, sabe, ter um encontro com Jesus. Se permita mudar. Eu quero dizer para nós aqui, para a igreja, sabe, se permita ter uma visão diferente, se permita olhar para as pessoas como Jesus olhou para Zaqueu, não olhando para o seu pecado, sabe, mas olhando e se vendo, sabe, como alguém que tem a oportunidade de levar aquela pessoa a uma reabilitação,
uma reabilitação sobre todas as coisas, sabe, com o reino de Deus, com a palavra de Deus, com a vida eterna, com uma vida de salvação, com uma vida de liberdade, com uma vida onde o dinheiro não pode levar, o dinheiro não pode comprar. Nós, como igreja, somos chamados a isso, a agir como Jesus, né, a levar a salvação. Não olhar o pecado. Jesus não olhou o pecado de Zaqueu. Mas Jesus também não compactuou com ele. Jesus, ao estar na casa de Zaqueu, Jesus levou mudança, Jesus levou transformação. Jesus, ele não falou para Zaqueu, simplesmente, meu filho, vem e me segue, venha como você está e permaneça da forma que você está. Jesus levou a palavra de vida. Jesus levou a palavra da verdade. E essa palavra, né, mudou a mente, né, mudou o posicionamento, a postura de Zaqueu. Ao nos encontrarmos com Jesus, nós precisamos receber a palavra dele. Nós precisamos que ela, sabe, transforme a nossa vida. Mas eu quero te dizer que nós só sabemos que a vida de Zaqueu foi transformada por conta das atitudes de Zaqueu que foram mudadas. Ele mudou a atitude. Ele mesmo chegou para Jesus e disse, né, que ele daria até 4 vezes mais. Ele restituiria aqueles a quem ele tinha usurpado, a quem ele tinha tirado. E você sabe qual foi a palavra de Jesus para Zaqueu, depois de ouvir isso dele? Alguém sabe aqui? Lembra qual foi a palavra de Jesus para Zaqueu? Exatamente. Houve um sussurro aqui, gente. Hoje a salvação chegou à sua casa. Eu quero dizer para vocês aqui, para ir para o final dessa palavra, que a salvação chega na sua casa. Não é simplesmente no momento em que você se esforça para subir numa árvore para estar com Jesus. Não é simplesmente quando Jesus entra na sua casa. A salvação chega na sua casa quando você deixa a sua mente ser transformada pela palavra que Jesus leva. É preciso que haja transformação. É preciso que haja uma metanoia. É preciso que haja mudança na sua mente, que gere atitudes diferentes, que te leve a abandonar o pecado. Mas você, sabe, que está aí nos vendo à distância, que está aí vivendo talvez, né, à margem da sociedade, ou que está aí vivendo, né, como o Zaqueu, precisando de uma reabilitação, seja por questões, sabe, de drogas, seja por questão, seja lá qual for a sua dificuldade, seja lá qual for a sua prisão. Eu quero te dizer que o pecado de Zaqueu não impediu que ele chegasse diante de Jesus. As dificuldades, os impedimentos não serviram de desculpa para Zaqueu se chegar até Jesus. Eu quero te dizer que hoje você tem essa oportunidade de se achegar até Jesus. Não coloque a sua dificuldade, não coloque a multidão, não coloque a forma que as pessoas te olham ou falam de você como impedimento, ou como empecilho, ou como justificativa para você permanecer no seu pecado. Jesus hoje tem um encontro contigo. Ele quer estar na tua casa, mas ele quer levar uma palavra de mudança e de transformação. Você não pode permanecer da forma que você está, mas eu quero te dizer que ele se encontra contigo hoje da maneira que você está. Faça como o Zaqueu, venha para Jesus. Venha para Jesus, não ouve o que o povo está dizendo. Venha para Jesus e se coloque à disposição dele, para que ele te leve à mudança, para que ele te leve à reabilitação, para que ele te leve à transformação. Você hoje tem essa oportunidade, assim como Zaqueu, assim como eu tive essa oportunidade, assim como cada um de nós. Eu vou esticar só um pouquinho aqui e quero falar com vocês. Eu estava ouvindo agora de novo, né, pela segunda vez esse vídeo. E eu lembrei, né, foi uma viagem no tempo, algo assim que foi muito forte para a minha vida. Vou testemunhar para vocês algo que vocês, nem os presentes, e acredito que, né, a maioria dos que estão à distância também não sabe, né.
Mas eu tive um testemunho muito parecido com o daquele rapaz. O meu hoje tem um final feliz. Eu estou aqui, né? Estou aqui, posso falar de Jesus, vivo essa experiência, tive esse encontro maravilhoso com Jesus, vivo a cada dia essa metanoia, cada dia, ao mais que eu conheça a palavra, eu permito que ela vá me transformando, e isso é algo que é do dia a dia. Né? Isso não acaba, sabe, no momento que Jesus está na nossa casa. Todos os dias nós precisamos nos deixar ser moldados, ser transformados pela palavra de Deus. A minha história não terminou tão bonita como a desse rapaz, né? Eu não tive o meu pai transformado, né? Eu não tive o meu pai liberto, eu tive o meu pai assassinado. Mas hoje eu estou aqui. Independeu, sabe, da vida do meu pai, da escolha do meu pai, né? Foi independente da minha infância difícil, sofrida. Eu tive a oportunidade de me encontrar com Jesus. Então, talvez a sua história, né, possa não ser tão igual daquele rapaz. Talvez a sua história seja como a minha, e você vê isso como uma multidão, e você vê isso como um impedimento, né, para você se chegar até Jesus. Eu quero te dizer que para nós nos achegarmos até Jesus, para nós termos, sabe, a nossa vida transformada, a nossa mente transformada, não depende de ninguém. Isso só depende única e exclusivamente de você. Não tem desculpa. Não tem empecilho nenhum que possa, sabe, justificar o seu distanciamento de Jesus. Ele hoje está aqui. Ele hoje está presente aí junto com você. Onde quer que você se encontre agora, na condição que você está, Ele está te dando a oportunidade de enfrentar os seus obstáculos, de enfrentar as suas dificuldades, sabe? E de se achegar a Ele. Certamente Ele vai se inclinar para você. Ele vai ter um momento contigo e vai te dar a oportunidade de ser transformado, sabe? De ter uma vida melhor, independente de qual seja a sua prisão. Quero que vocês fiquem de pé. Quero orar com vocês. Quero orar com vocês de casa. Como igreja, eu quero orar para que, sabe, a nossa mente seja transformada agora. A nossa forma de ver as pessoas, a nossa forma, sabe, de olhar as pessoas que precisam de reabilitação. Que o Senhor Jesus toque, sabe, na nossa visão, que o Senhor Jesus toque nos nossos lábios, para que nós não venhamos ser como os fariseus, sabe, que só olha o pecado, que só olha a falha, que só tem palavras, sabe, de condenação, que torna as pessoas que têm dificuldade à margem da sociedade, mas que nós possamos ser agentes de reabilitação, assim como Jesus. E para você que se encontra nessa situação, para você que se encontra, sabe, nessa questão de reclusão, para você que se encontra, sabe, um vazio na sua alma, sendo jovem, sabe, sem desejo de viver, sem perspectiva de vida, já tentou de tudo e acha que, olha, não tem jeito, esse mundo não tem nada para mim. Eu quero te dizer que Jesus te oferece hoje, sabe, uma vida de esperança, uma vida de alegria, uma vida de sonhos. Você que já deixou de sonhar, você que acha, sabe, que vai vivendo por viver, você tem deixado a vida te levar porque você não tem projetos, porque você não tem perspectiva de uma melhora. Talvez você tenha o seu pai também envolvido com drogas, talvez você seja um órfão, como eu fui, né? Tenha seu pai que tenha sido assassinado, sabe, por conta dessa vida. Eu quero te dizer que o Senhor te reabilita agora. Eu quero te dizer que Jesus, Ele está diante de ti, te dando uma oportunidade de vida diferente, te dando uma oportunidade de sonhar, te dando uma oportunidade de viver algo que você nem nunca sonhou, que você nem nunca ousou a sonhar. Isso é possível, isso é verdade, isso é real. Isso não é só uma história que está escrito num livro, que as pessoas insistem em acreditar, como eu acredito que é a Bíblia.
Isso quer dizer que é uma história vivida por mim. Certamente você tem a sua história e ela hoje pode ser transformada. O Senhor, Ele quer te reabilitar. O Senhor quer te trazer de volta à sociedade. O Senhor quer te fazer alguém visto com respeito. O Senhor quer que você se destaque, sabe? Por uma vida de superação, por uma vida de conquista. Se permita mudar. Se permita ser curado, ser restaurado. Acredite que você pode, que você consegue. Receba essa oportunidade nessa noite. Em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração com você. Você que, sabe, está vendo Jesus passar agora. Você que está encarando agora, sabe, a multidão, o preconceito, as dificuldades, elas estão agora diante de você. Mas eu quero que você, como eu, um dia olhe para tudo isso. Nesse momento agora, olha para tudo isso. Sabe, ora comigo e declara: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador. Eu aceito a sua proposta de vida eterna. Transforma minha mente com o poder da tua palavra. Vem morar na minha casa. Vem habitar em mim. Vem conduzir a minha vida pelo poder do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém, glória a Deus. Eu quero que você dê uma salva de palmas ao Senhor. Glorifique o nome dEle.